Bom, boa noite a todos. Hoje a gente, mais uma vez, está fazendo essa nossa reunião aqui do Movimento de Emergência Pediátrica Brasil, e eu gostaria muito mesmo de agradecer a presença aqui junto conosco do Jefferson Piva e do Francisco Bruno, que são dois famosos, brilhantes e responsáveis pela formação de um monte de gente no Brasil. São intensivistas aqui no Rio Grande do Sul, com uma longa trajetória, e são emergencistas. Na verdade, o Jefferson, particularmente, é o pai da nossa emergência, é o pai da... Né? Apesar de ter cabelo mais preto que o nosso, né, Bruno? É ele que comanda o espetáculo a maior parte das vezes. Então, a gente vai conversar aqui, a gente combinou muito pouco o que nós iríamos fazer. A gente vai falar sobre antibiótico terapia em emergência e, quem sabe, em alguns pacientes críticos, de uma maneira absolutamente informal. A ideia da gente é aprender entre nós e com todo mundo que vai participando no chat. A única combinação que a gente fez é que a gente vai tentar falar suas experiências, os seus reconhecimentos sobre essa escolha tão complicada que é de começar ou não com antibiótico, partindo daquele paciente que vem no pronto atendimento, aquele paciente que chega e a gente tem que algumas vezes fazer uma escolha por mandar para casa, outras vezes deixar em observação, outras vezes deixar na emergência. Logo depois ele pode ficar um pouco mais crítico, ou já chegou crítico e vai para a UTI. Em que momento a gente troca esse antibiótico? O que faz a gente escolher determinado grupo? Se tem espaço para vancomicina, se a gente usa cefalosporina de terceira, quarta geração, mesmo na emergência? Por que é tão difícil suspender o antibiótico? A questão das doses, talvez. Então, a gente não planejou, não fez nada de especial, a gente vai conversando, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Bruno e eu, mais particularmente, trabalhamos desde muito tempo em emergência, o Jefferson foi mais orientação e na UTI, só que os pacientes vão estourar lá com ele, né? Os pacientes acabam estourando e a gente daí fica sabendo se fez a escolha certa ou não, talvez daria um tempinho. Então, queria que Jefferson e Bruno, em particular, se apresentassem ou começassem a conversar para a gente tocar ficha nessa informalidade aqui. Obrigado pela presença de vocês, viu, gurizada? Bruno? Professor, primeiro. Bom, em primeiro lugar, é uma das poucas vezes que o Bruno me chama de professor. Nós nos conhecemos há anos e o nosso relacionamento aí, o Joca, o Bruno, todos vocês aí, que é a Ana Paula, né, a Denise e o Silvio Batista, a Joelma, né, são pessoas que a gente se trata pelo nome. Então, eu já de antemão já digo assim, ninguém me chama de professor, nem de doutor, o pessoal me chama de Piva ou de Jefferson. Então, a partir desse momento, quando nós nos relacionarmos aqui, conversarmos, é numa forma coloquial. Em segundo lugar, queria parabenizar vocês e dizer o seguinte: há muito tempo, eu trabalhei durante 30 anos em emergência, depois não dava para fazer dupla militância, e me sinto assim, muito bem representado por esse grupo, né, que dá continuidade e está passando por uma fase de organização da emergência no país. Eu acho que tem um longo caminho para ser percorrido, mas é com reuniões como essas, em que as lideranças começam a trocar experiência e que o grupo se sedimenta e a nossa especialidade pode crescer. Então, parabéns ao Joca, Joelma, Denise, Silvio, não vou citar todos vocês, mas é interessante, é muito bom. Eu tive essa experiência na terapia intensiva e é assim que nós podemos desenvolver. Bom, vou esperar o Bruno se apresentar. Bom, todo mundo me conhece, imagino eu que as pessoas me conhecem. Eu trabalho no Hospital de Clínica de Porto Alegre e nos últimos 12 anos eu me dedico exclusivamente para a terapia intensiva. Não atuo mais em emergência, apenas vou lá tomar um cafezinho e conversar com o pessoal. Então, esse tema de antibiótico terapia é um tema que é do dia a dia, mas eu disse para o Joca, quando ele me convidou, é um dos temas em medicina que eu menos me sinto confortável, porque a gente tem muito mais dúvidas do que conhecimento. Mas nós estamos aqui para trocar experiência. Bruno. Bem, Joca, obrigado aí pelo convite aí, e me sinto bastante lisonjeado em poder participar com vocês aí, com todo esse grupo da emergência. E realmente, Jefferson, eu acho que foi a primeira vez que eu te chamo de professor, embora seja a pessoa assim que eu vou chorar aqui, mas uma das pessoas que eu mais admiro a nível de ensino,
de colega, de professor, de médico, de tudo, de ser humano. Então, assim, eu tenho muito a te agradecer. E tu fez mesmo, embora teu nome está ligado à coordenação de UTI, tu botou todos os tijolos para que a especialidade de emergência funcionasse e existisse. Eu e o Joca, assim, fomos parceiros de muito tempo trabalhando em emergência, então eu me dividi mais ou menos meio a meio, UTI e emergência, agora eu estou num momento assim mais de UTI. Mas, assim, eu e o Joca dividimos muito a emergência, aprendemos muito com ela e provavelmente, assim, a gente... como vou dizer, a gente mandou esses pacientes para que o Jefferson finalizasse a nossa etapa ali, né? Nós fizemos o nosso... O que nós sabíamos a nível de emergência, mas com a finalização da terapia intensiva, que acho que elas somam muito, né? A gente... faz aquele atendimento inicial, é bem diferente trabalhar em UTI, em emergência, a gente tem que ter aquele raciocínio rápido, ser decisivo ali naquela hora, e na UTI a gente tem tempo para pensar e organizar a casa. Então, acho que é isso que a gente vai discutir hoje, né? Aquele pensamento imediato, olha, tem que fazer alguma coisa, tem que ser rápido ou não, posso esperar ou não, e depois ele vai para um ambiente que eu possa dizer, não, dá para esperar tal exame, dá para esperar, vamos ver como é que ele evolui. Eu acho que é isso que a gente vai tratar hoje. Obrigado aí pelo convite. É isso aí. Olha só, a gente tem um arsenal de antibióticos, né? A gente tem um arsenal de terapêuticas. O Fleming, por exemplo, quando ele descobriu a penicilina, ele levou uns 3, 4 anos para conseguir publicar o artigo, não tinha entendido tão bem assim o que tinha acontecido. E depois foi prêmio Nobel, e ele salvou, inclusive, aqueles soldados lá das guerras, das entreguerras, enfim, para mostrar como, mesmo lá atrás, as incertezas eram gigantes. A gente tem um arsenal e tem muita incerteza, como disse o Jefferson. Mas vamos partir para a prática mesmo, né? Vamos tentar falar o paciente mais leve primeiro, e depois a gente chega no paciente um pouco mais complicado. Se a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com infecção que chegam na emergência, tá? Que chegam no pronto atendimento, uma boa parte deles são doentes virais, origem viral. O que vocês acham? Por que a gente usa tanto antibiótico? E como é que a gente faz a escolha desses antibióticos? Vamos tentar ver aqui, se a gente fosse escrever um protocolo, o que a gente faria para rigorosamente escolher o antibiótico adequado para determinado grupo de pacientes? Será que a gente consegue falar sobre isso? Olha, eu acho que, bem, por estatística, mais ou menos, acho que 70%, 80% dos pacientes têm quadros virais, principalmente crianças pequenas em emergência, mas acho que metade delas acaba usando o antibiótico, né? Eu acho que o uso do antibiótico, claro que ele é super usado, super estimado pela guerra que é trabalhar na emergência. Mas, assim, alguns pontos a gente tem que considerar. Onde é que a gente está, né? Esse é o lado ruim, assim, de ter guias em emergência, né? Estou no hospital de clínicas, estou no hospital lá do extremo sul, onde a emergência não tem recurso nenhum, então eu tenho populações diferentes. Se eu pegar o hospital que a gente trabalha, nós 3 trabalhamos aí, a gente tem pacientes com condição complexa crônica. Metade desses pacientes são pacientes com condição complexa crônica que têm internações, várias internações, têm alta recente e que provavelmente carregam bactérias já hospitalares. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o aspecto que esse paciente chega, né? Se ele tem sinais, tu trabalha com guias de sepse aí, se ele tem sinais clínicos de gravidade ali, a gente vai iniciar com antibiótico para esse paciente.
E o terceiro aspecto, assim, que eu queria considerar, o laboratório de apoio que a gente tem. A gente tem um bom laboratório, a gente tem pesquisa de vírus, a gente tem marcadores inflamatórios que possam nos ajudar rapidamente. Acho que isso também nos ajuda a decidir se entra com antibiótico inicialmente ou não. Um aspecto só que eu queria levantar. Acho que a Cláudia levantou a mão ali. Eu queria perguntar alguma coisa. Pode falar, Cláudia. Acho que foi sem querer. Foi sem querer. Eu, assim, só para a gente não ficar repetitivo, eu acho que o que o Bruno colocou é perfeito. Assim, depende assim, do foco suspeito. Né? Eu tenho uma criança com manifestação respiratória, então eu tenho o foco. Né? Eu tenho as manifestações clínicas. Quando mais intenso, é óbvio que a gente é mais liberal para o uso de antibiótico. E o terceiro são as condições associadas, os fatores de risco, quer dizer, um prematuro, etc. Mas hoje em dia, eu digo o seguinte: se nós, dependendo do local que a gente está trabalhando e dependendo da época do ano, a gente pode racionalizar um pouco. Por exemplo, quem trabalha aqui no sul, né, de Curitiba para baixo, que a partir de maio até setembro tem uma epidemia alta de infecção respiratória pelo vírus sincicial respiratório, e a gente já sabe que é lactente, que chega com essa história clássica, dá para evitar. Mas então, dá para observar esses pacientes sem antibiótico. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o grupo da emergência, porque as mensagens que vêm são ambivalentes. Se a gente vai ler os protocolos de sepsis, diz para iniciar precocemente com antibiótico e depois ser retirado, né? Fazer um descalonamento. Se eu estou numa emergência, como o Bruno colocou, lotado, é um paciente que eu tenho suspeita de apendicite, está com dor abdominal, mas não está confirmado, fazendo febre, meu amigo, a minha primeira preocupação é evitar que se tenha um quadro infeccioso localizado, ele pode ser sistêmico. Agora, depois de passado 24 horas, se descarta apendicite, se descarta outras coisas, pode ser descalonado. Então, eu não vejo como um grande absurdo, muitas vezes, começar com antibiótico precocemente, especialmente se for fator de risco, foco não identificado, criança com uma manifestação clínica exuberante, mas o que eu vejo, o absurdo é depois aquilo que diz, já começou com antibiótico, agora não vou mais tirar. Né? Então, eu acho que esse segundo passo é que nós devemos discutir. E eu só não queria me prolongar mais, assim, mas eu queria dizer o seguinte: vocês falaram, não, o paciente, a gente começa o tratamento na emergência e termina na UTI. 90% das sepsis vocês tiram. 90%. A criança que chega com invaginação intestinal, fazendo um quadro de febre, dor, desinvagina, vocês usam antibióticos e resolve. O paciente que vai para a UTI é a ponta do iceberg. E por isso que eu acho que os emergencistas que devem escrever mais sobre sepsis do que provavelmente os intensivistas. Porque nós temos lá uma população totalmente diferente. É a sepsis que não teve boa resposta. Eu concordo, especialmente com essa última parte de que a gente ali na emergência drena, filtra e tem que fazer a tomada de decisão super rapidamente, né? Então, assim, não para esgotar o assunto, obviamente, porque a gente precisaria falar várias horas sobre cada um dos pontos que a gente está planejando aqui, mas quando a gente chega o paciente para a gente, e Jefferson, não é nem em maio, sincicial, aqui em março já começa a atrapalhar a decisão da gente, né? Mas a gente leva em consideração para uma escolha rigorosa do antibiótico, mesmo que a gente tenha uma carga muito grande de experiência com o uso, né? O aspecto do indivíduo, quer dizer, a gravidade, né? O estado geral desse paciente, os micro-organismos que são os mais prováveis conforme o sítio da infecção. Então, assim, a história de gram positivo, gram negativo, e aí levando em consideração a epidemiologia, uma coisa era quando estava lá o Covid no ápice, outra coisa é quando chega o sincicial respiratório, outra coisa é pós-pneumococo em vacina para todo mundo, quer dizer, vai mudando o germe, né? A gente tem tido hoje pneumococos cada vez mais resistentes e mais agressivos, a gente tem visto mais pneumonia de tamanho grande, assim, com derrame pleural, de comprometimento sistêmico maior, né? O ambiente também, assim, leva em consideração até a vulnerabilidade do paciente e tem que levar em consideração o próprio fármaco que a gente está usando, né? Imagina, Jefferson, a quantidade de esquemas
para apendicite, que já foram mudando pela cirurgia pediátrica como sendo diagnóstico de apendicite, o esquema que vai se começar. Então, quadros respiratórios que a gente tem bastante, a gente sabe que realmente os virais são os mais frequentes, mas o paciente que tem, e aí eu entraria até numa discussão que a gente fez aqui sobre o protocolo Fênix agora, que não considera tanto a perfusão periférica, né? E nós que somos exímios examinadores de crianças, um paciente com quadro respiratório, com aspecto de pneumonia, que tem má perfusão periférica, pode, 90% das vezes, ter um comprometimento viral, mas é difícil que a gente não vá começar com antibiótico e ninguém vai te chutar o pescoço por causa disso, né? Então, assim como a gente, quando recebe paciente encaminhado da rede, lá da UPA, enfim, que vem com suspeita de meningite, mesmo não tendo feito a punção lombar, e começou com ceftriaxona. Acho que tem certas recomendações que a gente tem que sustentar. Ninguém vai brigar porque a gente cometeu o deslize de fazer a coisa certa no primeiro momento, né? Por favor. Mas é bom a gente ter essa crítica mesmo de como é que a gente vai fazer. Esse negócio do diagnóstico empírico, o que o paciente tem, e que é recomendado por alguns grupos tratamento curto com antibiótico, mas por outros não atrasar o início de antibiótico, né, que é o caso da sepsis, atrasou 2, 3 horas, a gente já está comprometendo a qualidade de vida futura desse paciente, né? Então, acho que a gente tem que ser craque em saber quando é que se é rigoroso e quando é que a gente pode ser um pouquinho mais observador, né? Teu foco, Joca, inicialmente, pelo que eu entendi, são os quadros mais leves, né? Aqueles tu atende na emergência e o que tu faz, né? Até para esses pacientes, assim, que tu tem condições de mandar para casa, os guias não são tão bons. Acho que tem bem claro para otite, né? O grupo que tu monitoriza ali e tal, e de repente nem trata, mas tu tem que ter um segmento desse paciente para ver se tu não vai tratar conforme a evolução dele ou não. O resto não tem nada. Pneumonia tem um trabalho que é interessante acho que é do JAMA, que compara tempo e dose de antibiótico, né? Ele usa amoxicilina dose alta e dose usual, 50 por quilo ou 80, 90 por quilo, e 3 ou 7 dias. Qualquer combinação foi igual daquele paciente que tem pneumonia e que pode tratar de forma via oral. O resto não tem todos esses tipos de paciente, a gente tem um número mágico, um número cabalístico, um número conforme a lua, né, que é 7, 14 dias, que hoje em dia a gente tem que repensar bastante se esses dias são mesmo necessários ou não. Então, pneumonia é uma coisa bem típica, né? O problema também do nosso meio ambiente, do nosso ambiente é o segmento, né? Ele não tem segmento paciente. Tu atende e ele vai para a rede, sabe-se lá se ele vai voltar ou não, né? Então, esse é um grande medo que a gente tem. Mas a gente pode ter convicção que se esse paciente tem um segmento bom, ele pode usar um tempo curto de antibiótico por uma pneumonia. Mas isso é interessante, né? Isso que tu está dizendo. É interessante isso desses artigos do JAMA, não foram só, que eles fizeram várias comparações, e para mim, surpresa há um tempo atrás, porque assim, ó, se a gente pensar 2 décadas, tinha aquele cálculo mais ou menos usar 7 dias, 10 dias, até 14 dias, as infecções comunzinhas até. E aí, quando a gente vê, tanto para a otite, mas principalmente para a pneumonia da comunidade, em que se recomenda, aí a surpresa não é usar os 3 ou 5 dias, porque mesmo nos artigos eles dizem, se tiver uma tiragenzinha, deixa 5 dias mesmo, que está mais garantido, né? Mesmo esses que falam em 3. O que me surpreende nesses artigos é que eles usam a amoxicilina em dose menor do que a preconizada, normalmente, que chegou a ser 30, 50 quando começava. Aí eles já falam em 25, pode ir até 80, mas 25 e 2 vezes ao dia, com artigos mostrando a biodisponibilidade interessante. O que me surpreende é isso. Mas quase todos eles tentam ir na direção dos 5 dias para pneumonia leve, né? Para uma pneumonia comunitária, sem nenhuma complicação, com tiragem quase nenhuma. Era isso que era legal abordar no início, para deixar todo mundo tranquilo, que a gente, quando usa os 7 dias, a gente está tratando bem os pacientes, né? Joca, só um comentário. Nesses artigos, o grande problema é o critério de inclusão. O critério de inclusão é um quadro febril com taquipneia, tiragem, etc. Isso aí tu inclui um monte de gripe no meio. Monte. Né? Então, realmente, o
fazer a apologia dos 5 a 7 dias em termos de tempo, eu acho que volta de novo a ser aquele critério clínico. Tá? A infecção, até hoje, apesar de ter falado no Fleming, lá de 1920 e poucos, que ele descobriu a penicilina, ela começou a ser usada só há pouco tempo, só foi em 40 que ela foi utilizada. Né? Então, nós temos um pouco mais de 80 anos de uso de antibióticos. Né? E antes, as infecções curavam com outras medidas, chá, aquelas coisas todas. Então, assim, o que eu acho importante hoje, porque eu também não quero me estender, qual é a infecção que nós estamos falando do bebê sem nenhum fator de risco, que faz um quadro febril de evolução rápida e em bom estado geral, ou um paciente com um fator de risco displásico que veio da ANEL, né, que já estava colonizado, que vai fazendo um quadro febril e com manifestações clínicas mais severas. São quadros... O espectro é gigantesco. Por isso que eu acho que o interessante e o ideal é não tanto o número de dias, mas pela nossa avaliação clínica. Nós temos marcadores clínicos, que é aquilo que todo mundo conhece. A criança nem vou falar em proteína C, que a gente pode até discutir depois, mas assim, a criança começa a se alimentar melhor, diminui a disfunção, de interagindo melhor com o meio, é a forma melhor. Né, mas o que dá para dizer desses artigos, que eu entendo, é o seguinte: tu não precisa ficar refém de 7 dias. Tu pode terminar antes e até suspender porque mudou o diagnóstico. Não era um quadro bacteriano, era viral. Usou 48 horas, tá bom, suspende. Né? E mesmo esses autores aí que preconizam até os 5 dias, eles falam na avaliação clínica, né? Alguns até no laboratório. E aí eu fico até questionando, esse critério de inclusão ele é tão complicado, provavelmente nem pediu um laboratório para um paciente que tem um quadro leve, né? Então, tu fica dependendo justamente da análise dos pacientes mais complicados. Mas a gente pode ir um pouquinho adiante, já que paciente leve a gente já meio que está passando assim, mas o paciente que já começou o antibiótico, o paciente que está... a gente tem até dúvida de que antibiótico colocar e que ele não melhora. Como é que a gente faz o escalonamento dele? Como é que a gente, na emergência, está com um paciente que começou com amoxiclavulanato, começou com uma ampicilina, e ele tem algum sinal de pior a partir de que tempo e quando é que a gente vai trocar isso? Existe algo mais ou menos estruturado que a gente possa protocolar ou vamos de novo para o exame físico e evolução clínica? Bruno, quer ir? Tempo, né? E na emergência, tempo é... Como é que é? Tempo é sobrevida ali, né? Então, tu acaba sendo curto, porque ele não devia estar ali. Se ele passou de 24 horas, ele não deveria estar ali, né? Ele deveria ter um destino, UTI, enfermaria, mas isso não acontece no nosso meio. Então, ele fica 3, 4 dias e a evolução dele inicial é toda dentro da emergência. Então, mas provavelmente 24 horas é pouco tempo, não melhorando a curva térmica, o estado geral dele, não é necessariamente um fator para mudança de antibiótico. Tá? Tu tem só se teu diagnóstico não está correto ali. Tu pode, por exemplo, numa pneumonia, né? Pneumonia provavelmente é pneumocócica. Agora, 24, 48 horas ele não melhorou. Por que ele não melhorou? Vamos reavaliar o paciente. É uma pneumonia complicada? É um germe que possa ser resistente ou é um outro germe que eu não tinha pensado, tipo um atípico, alguma coisa assim. Então, é acompanhamento clínico, é reavaliação da tua hipótese diagnóstica e o laboratório de apoio acho que te ajuda, né? Aí eu já tinha comentado nisso, proteína C. A proteína C, ela não é um marcador tão rápido assim, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Então, o pico dela o pico é 24, 48 horas, então ela não vai de imediato dizer que é um quadro bacteriano ou que está tendo piora desse quadro bacteriano. Eu tenho que ter um laboratório de apoio bom e uma suspeição clínica boa. Eu provavelmente mude de antibiótico daqui a 48 horas. E outra é qual é o esquema de antibiótico que eu escolhi, para que eu escolhi. Se eu tenho uma pneumonia complicada, por exemplo, com derrame pleural, com suspeita de necrose, abscesso ali, não sei se eu deveria começar, eu acho que essa é outra discussão, com penicilina, ou com ampicilina, ou com cefuroxime. Eu acho que eu deveria pensar na imunização desse paciente e nos germes que eu tenho no meio.
de novo, o meio é importante. Eu tenho estáfilo ou pneumoresistente no nosso meio. Qual é a resistência que eu tenho no meio? Ela não é tão baixa, pelo que eu saiba. Tanto o estáfilo, acho que é um quarto dos pacientes é meticilino resistente. E pneumococo eu não tenho esse valor, mas existe algum grau de resistência. Então, tem que considerar isso. Jefferson quer complementar. É mais ou menos nesse sentido. Eu acho assim, estamos falando do ponto de vista teórico, né? Eu volto de novo a dizer, se eu estou na emergência, e daquela pergunta do Jorge, onde é que é o foco? É foco respiratório ou foco abdominal? Manifestação é leve? Bom, eu tenho tempo até depois para ir escalonando. Esse paciente tem uma manifestação intensa, né, um quadro grave, é o que diz o protocolo de sepsis. Né? Então, eu já faço, dirigido para os possíveis germes, já uma cobertura mais ampla. Ele tem fator de risco? Né? Nós trabalhamos num hospital que tem muitas crianças com fator de risco. Né? E aí o laboratório também me ajuda nisso. Por exemplo, eu interno o paciente com doença, com uma infecção respiratória, com foco de pneumonia, e aí, o que eu espero? Bom, que ele tem uma tremenda leucocitose. Quando eu vejo no outro dia, ele tem 3.000 leucócitos e tem menos de 1.000 linfócitos. Bom, é provável que esse paciente esteja imunossuprimido, ele fez uma imunoparalisia. Né? Então, pode ser que eu tenha que ampliar. Então, depende desses 3 fatores, da intensidade da manifestação, da evolução clínica, mesmo que seja em 24 horas. Por isso, de novo, a mensagem que a gente tem hoje em dia ela é ambivalente. Usa pouco antibiótico, mas quando o paciente chega com infecção, é melhor ampliar a cobertura e depois ir reduzindo. Eu não vejo problema nenhum. Eu estou de plantão, que eu estou muitas vezes cuidando dos pacientes dentro da emergência, e os pacientes lá fora vão chegando, eu tenho uma cobertura maior e amanhã alguém chegar e dizer não precisava ter feito essa associação e vamos reduzir. Eu não tinha os exames desse paciente, eu não tinha proteína C, não tinha o leucograma. Bom, né? Então, eu acho que as 3 coisas que nos fazem é a intensidade dos fatores de risco associado, né, e o foco que vai nos dirigir. Esse é um foco abdominal, é um tipo de germe. Eu só não sei esse número, Bruno, de infecção por estáfilo, Marsa, 25%. Eu não sei da comunidade. Eu acho que é menor, cara. Europa é 25%. Ah, tá. Não, é porque Europa. Os dados que eu tenho aqui do hospital, né, que eles nos dão, são bem menores no nosso meio. Eu não sei, eu gostaria até de escutar dos outros colegas aí, o que vocês têm de Marsa, né? Porque essa é a intenção de a gente saber. Né? Eu hoje... Eu vi no Brasil, eu vi um levantamento da Bahia. Na Bahia, 32%, mas aqui no interior de São Paulo, onde a gente tem um levantamento bem feito, ali na região de Ribeirão Preto, chegou a 10%. Então, eu acho que nós estamos passeando aí nesse número, e no Brasil a gente não tem realmente um levantamento mais homogêneo do país como um todo, né? Então, não é tão alto, eu acho que na maioria, só esse da Bahia que nos surpreendeu um pouco. Sabe o que eu queria perguntar, professores, até para lançar esse dado aí, porque em alguns momentos, né, a gente está colocando que a avaliação clínica, claro, essencial, e a reavaliação é importante, e que o suporte laboratorial é interessante, importante também, né, como parceiro. Eu queria perguntar para vocês, bom, PCR, acho que quase todo mundo tem nas suas unidades, procalcitonina, né, como, inclusive, na investigação do lactente febril, mas é uma coisa que a gente não dispõe nos cenários. E a questão da pesquisa viral na porta? Acha que a pesquisa viral nos dá a segurança de entrar menos com antibiótico, diminuir talvez essa vontade que a gente tem enorme de dar antibiótico sempre? O que vocês acham? O Joca tem uma boa experiência na clínica, né? Conta para nós, Joca. Não, eu vou tentar te responder pelos 2 lados, porque já era a pergunta que eu tinha engatilhado para o Bruno e para o Jefferson, assim. Eu vejo que desde a PUC, quando a gente pediu imunofluorescência para todos os pacientes, isso é há 10 anos atrás, a gente fez um negócio lá, um negócio entre nós de não pedir mais as provas porque não mudava a conduta, especialmente nesse período que era de comprometimento viral clássico, né? Nem se preocupava muito se era adenovírus, se era vírus sincicial respiratório, e foi até que se descobriu que o vírus sincicial era tão agressivo quanto o adenovírus em algumas situações.
Aqui no Clínicas, a gente resolveu fazer assim, sem pedir as provas virais, até chegar o Covid. Aí, quando chegou o Covid, a gente teve que fazer todas as provas por fim epidemiológico, para identificar, e não muda a conduta em seguida, é mais para conhecimento científico mesmo. Quer ver uma coisa, envolvendo vocês na discussão que estava aqui na minha cabeça? Hoje, coisa de hoje, a gente teve um paciente recém-nascido, mas não recém-nascido dos primeiros dias, lá na 4ª semana de vida, que chegou para a gente com má perfusão, com gemência, enfim, com essas coisas que Jefferson e Bruno colocam muito claramente, que deixa todo o especialista com o pé atrás que esse paciente vai mal. Parece sepse pelo todo jeito, recusa alimentar, febre. Bom, aí o que a gente faz? Como a Denise apresenta nos congressos, faz toda aquela bateria de exames, né? Vai a urocultura, hemocultura, punção lombar, e deu tudo normal. Quando deu tudo normal e a gente tem a facilidade de ter os exames rapidamente, se manteve o antibiótico, deu Covid positivo. E o paciente com essa clínica começou com ampigenta na noite, de manhã ele já está em bom estado. Não foi por causa do antibiótico, certo? Foi aquela viremia inicial ali, então esse é um tipo de paciente. Mas se a gente acompanha e consegue ver que o paciente melhora, em que momento a gente retira o antibiótico? Daí, assim, vai atrás de uma cultura negativa, espera um pouco, mas a gente não cometeu o deslize de não começar com antibiótico para um paciente que tinha clínica de sepse, né? Então, assim, esse é um risco que a gente não tem. Quanto à prova inflamatória, eu vou aproveitar vocês, porque lá na nossa emergência, todo mundo sabe a minha opinião a respeito. Eu acho ruim a PCR como marcador. No máximo como valor preditivo negativo algumas vezes, mas como marcador inflamatório, eu vejo ele é menor que leucocitose, né? Então, assim, se tu já pede, ele não muda a conduta, ele serve para segmento de doença inflamatória, serve para grandes queimados, por exemplo, né, para a gente fazer. Agora, a clínica é maravilhosa porque a gente olha para o PCR e diz assim, não fez nada diferente por causa do PCR. E se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver que quase todo mundo que trabalha com clínica faz a avaliação clínica, não necessita aquele PCR ali. Não sei se é impressão do UTI também, né? Eu até vou complementar esse teu caso, por exemplo. Essa criança chegou ontem, hipoteticamente, não sei, 28 dias de vida, né? Tá no meio da epidemia de vírus sincicial, que nós estamos começando agora, má perfusão, gemente, fica oxigênio, não, é bronquiolite, mas vamos começar com antibiótico. Ele vem da comunidade. Pô, eu não preciso botar vanco. Se ele tiver, vai ser um pneumococo, né? Então, bota, sei lá, cefuroxime, por exemplo. E esse paciente passa bem. Tá? Vamos lá. Mas ele continua com febre. No outro dia, eu só vou tirar o teu Covid ali para não complicar. Né? Ele, no outro dia, está bem, mas continua com febre. Faz parte do quadro febril. Faz parte do quadro da bronquiolite. Se ele é um bebê, peso normal, tem aquilo que eu estou dizendo, com pouco fator de risco, aí eu peço os exames. Tem uma leucocitose, 18 mil leucócitos com 15% de desvio à esquerda. Cara, é a resposta ao estresse. Proteína C, né, de 40, 50. Tá bom, dá para tirar. Agora, se ele tiver assim, 2.300 leucócitos, porque ele fez uma linfopenia induzida pela sepse, pode ser vírico, linfopênico, né, e continua, né, evoluindo com febre, pode ser que eu prolongue mais 24 horas esse antibiótico. É por isso que eu digo, depende da avaliação clínica e apoio em algum desses exames. Agora, nenhum deles é 100% seguro. Nenhum. Procalcitonina, proteína C, nada desses, né? De novo, clinicamente é que a gente vai ver. Agora, ele dentro da epidemia, é uma bronquiolite, que pode ter complicado. E todos aqui, vocês têm experiência, que não é tão comum ter sepsis bacteriana com bronquiolite. Tá? Agora, é muito frequente ter bronquiolite com má perfusão, que precisa de expansão volêmica, etc. E aí, nesse caso, ninguém vai correr o risco de não botar um antibiótico. Bruno, alguma coisa nisso? Não? Eu acho que a gente pode começar a mudar para os pacientes assim, já que a gente está começando a complicar, vamos complicar. Ô, Jefferson, eu queria que tu falasse para a gente tua opinião sobre a vancomicina. O que tu fez de tratamento aí da vancomicina? Essa aí é combinada, porque o Jaca já sabe que eu tenho uma cruzada contra a vanco. Né? Não, eu acho um antibiótico maravilhoso para um Staphylo marsa. Né? Agora, o fato de o paciente ser grave,
não significa que ele precisa receber vancomicina. É isso que eu me bato com todas as pessoas. Tá? Então, assim, o problema da vanco, nós fizemos um levantamento no hospital, porque assim, todos os pacientes que subiam para a UTI, e não é da emergência, de qualquer área ali, não estavam bem, vancomicina. Eu disse, mas qual é a suspeita que esse paciente tem massa? Ah, mas está grave. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar. Então, nós acompanhamos todos os pacientes. Tiramos do acompanhamento os pacientes que tinham função renal alterada prévia. Aí não vale. Então, todos que foram incluídos, e foi um grupo grande, né, de pacientes durante 2 anos, todos tinham creatinina normal, antes de começar a vanco. Qual é a percentagem de pacientes com lesão renal induzida ou associada? Vamos dizer, associada à vancomicina, que nós achamos. Foi 13%, 14%. Ou seja, de cada 6 a 7 pacientes que usarem vancomicina, um deles vai ter lesão renal. 2. Uma meta-análise que incluiu o nosso estudo chegou exatamente o mesmo número. Então, a vancomicina eu já sei que eu vou ter 12 ou 15% dos meus pacientes que eu usar vão ter problema renal. Aumenta quando está usando furosemide e aumenta quando usa aminoglucoside associada. Bom, qual é o outro problema? O outro problema é o seguinte, que foi feito o estudo de farmacocinética, em que antigamente nós utilizávamos o nível sérico de vancomicina ao redor de 7,5, que era o alvo, né, para ter uma ação clínica, uma ação efetiva. E de uma hora para outra, através do estudo de farmacocinética, você achou que o alvo devia de ser 15. Bom, todos os estudos que comparam a evolução clínica de pacientes mantendo o nível de 7,5 e os outros 15, mostraram que a diferença no desfecho, a evolução clínica, cura, etc., não mudou. O que mudou é que aumentaram os danos, os efeitos colaterais, especialmente renal. Então, a vancomicina tem um problema, que ele tem uma toxicidade frequente, nos obriga, muitas vezes, a ficar fazendo o nível sérico, né? Mesmo quando se usa a área sobre a curva, aumenta a toxicidade. Então, eu acho que ela é um ótimo antibiótico, mas tem que ser reservado para os pacientes com MARSA. Os outros, eu não vejo indicação, não consigo entender por que nós usaríamos, em vez de oxacilina, usar uma vancomicina num paciente. A não ser que ele tenha suspeita de MARSA. Por isso que eu perguntei para o Bruno qual é a taxa que nós temos de oxa da comunidade. Então, se veio da comunidade, 10%, que a Josa está me dizendo lá em Botucatu, bom, eu vou pensar que eu estou trabalhando com 90%. Tá? Eu não vou usar. Então, é só esse meu questionamento em relação à vanco. Eu acho que é um ótimo antibiótico, mas tem que ser para um grupo muito específico. Tá? E não é porque é paciente grave. Não sei se te respondi. Posso apimentar um pouquinho a discussão? Vai. Tá, eu dei uma lida ali, o Cireva é o acompanhamento dos pacientes, né, com meningite, tentar a identificação dos germes, né, por meningite e por suspeita de pneumococo. 2023, eles tiveram 2.000 pacientes, 2.000 e poucos pacientes dos LACEN dos estados, né? Provavelmente não pegue todo mundo, então seja uma amostra meio seleta. A maioria das bactérias identificadas foi o pneumococo, 1.890 casos. O que me chamou a atenção em meningite, que é dos tópicos aí que a gente deve discutir, né? Na meningite, a penicilina, tá? Pneumococo, ela era sensível em 50% das vezes só. Tá? E o ceftraxone, 63% em crianças abaixo de 5 anos. Acima de 5 anos, ela é um pouquinho mais sensível. 60% a 70% a penicilina e 80% o ceftraxone. Então, meningite, me parece claro que tu tem que começar com a associação vancomicina e ceftraxone, né? Já que pneumococo é um germe bem um potencial para ser causador da meningite. As meningites ali, eles documentaram que eram mais frequentes em crianças abaixo de 2 anos ali, né? E acima disso predominam os quadros de sepsis ou pneumonia, tá? Mas eu queria fazer esse adendo só. Não,
Achei ótimo, Bruno, achei ótimo, porque assim, o que aconteceu que vocês acompanharam antes das vacinas do pneumococo e depois, né? A meningite pneumocócica era extremamente prevalente. A gente lembra, eu trabalhava no São Doutor, nós tínhamos uma enfermaria com meningite e meningite pneumocócica. Bom, à medida que se fez essa cobertura de vacina, sobraram os pneumococos mais agressivos, né? Então, eu acho que meningite, realmente, é que ela é tão rara hoje, a gente ter meningite, né? Mas é uma boa lembrança. Vale a pena começar com o vanco pensando nisso. Mas as outras casos, né, que a gente vê, o paciente está grave, vamos botar vancomicina. Não, pensa qual é o germe. Né? Perfeito, ótimo lembrança. Eu vou colocar uma pimenta ou retirar a pimenta do Bruno da história toda aqui, né? Pelo seguinte, os italianos gostam de uma pimenta, né? Olha só, essa história de adicionar vanco a ceftriaxona para as meningites, que a gente hoje parece que está discutindo como uma relativa novidade, a Academia Americana de Pediatria coloca isso há 15 anos atrás. Eu, quando fiz o concurso aqui no Clínicas, já faz quase 10, a minha prova era sobre meningite e a gente já comentava sobre isso. E pelo controle que eles têm das bactérias, resistências e mecanismo de ação, eles colocavam que seria interessante colocar vanco em função do pneumococo resistente, mas não tirar o ceftriaxona. Eu não sei realmente se uma avaliação local nossa vai corresponder ao mesmo time de pneumo resistente. O que a gente tem visto, a Denise, a filha do Ruticai, que fez as efusões de ouvido agora e viu quantos que tinha de resistência e quais eram os germes, ela viu que são Moraxella, Hemófilos não tipável e o pneumococo, e tem um grupo esse justamente que não é coberto pelas vacinas 10 e 13 valente, começaram a dar repercussões, inclusive em otite, obviamente em pneumonia, que a gente não faz. Para meningite, eu não sei se entra na mesma, mas como os germes em geral são os mesmos de rino e orofaringe, dá para imaginar que as poucas meningites que vão aparecer também vão ter um aumento desses germes que são mais resistentes. Então, eu acho sim que a gente poderia pensar, e até a ciclovir eles recomendam acrescentar esse nosso paciente inicial, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nisso sim. Só que eu queria dar um gancho e pegar a discussão que o Jefferson faz da vancomicina, não é que goste ou não goste, é um antibiótico bom mesmo, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais crítico, um pouco mais rigoroso. Não é assim, esparramar chumbo, né? A oxa, por exemplo, tá? Que é um antibiótico que os americanos nem colocam, quando a gente fala em celulite, em osteomielite, quando a gente fala em osteoartrite mesmo, né? Mastoidite, a oxa é um excelente antibiótico. Germe que vem pela pele ali, então assim, a gente tem as celulites daquelas com grande peremia de pálpebra, porém, em 48 horas o paciente é outro paciente. E a gente pode até pensar em dar alta para esse, que é o que a gente tem feito lá na emergência, né? Usando oxacilina, certo? Então não tem nenhum motivo. Agora, como o Bruno bem frisou lá no início, nosso hospital é um hospital de referência, chega o pessoal de transplante hepático, o pessoal da genética, o pessoal pós-quimioterapia, e esse é um paciente que chega com catéter. Quando ele vem com catéter, aí a gente não tem muito o que se discutir, né? A gente tem colocado o vanco quase que direto em paciente, claro, com a sua clínica, assim, se não é sepsis, mas está muito próximo disso. É um grupo de fator de risco, né? Então, eu gosto muito da oxa, acho que tem um bom aproveitamento em pronto atendimento em paciente de emergência. Acho que a gente tem que respeitar que ela tem penetração óssea, inclusive, coisa que a vanco não tem. Essa é uma outra coisa importante, né? Então, e tem que se criticar a vanco, mas na hora que precisa, ela está aí para nos ajudar, né? Acho que é por aí mesmo. Vamos ver o segundo passo aqui. A gente já passou, minha gente. Tem alguma coisa a falar de vanco, paciente mais grave? Paciente séptico. Paciente, então, fênix ou não fênix, chegou com os critérios de sepse, ceftriaxona e mais alguma coisa ou ceftriaxona? Olha a faixa etária. Fora do recém-nascido. O minimundo eu não opto, porque o minimundo... Mas até 5 anos para baixo. Quer falar aí, Bruno? Não, o lactente tu tem que considerar foco urinário, né? Ceftriaxona é uma boa droga isolada. O resto, tu tem suspeição de alguma coisa, se tu botar osso, tem que associar a oxacilina, né? Vamos dizer o geral, aquele febre e má perfusão, de 2 meses a escolar. Sem foco evidente, ceftriaxona é uma boa droga. Sozinho? Isolada. Isso aí, os americanos, durante muito tempo, eles funcionaram como um grande laboratório, né? Como
como a internação em emergência é muito cara lá, né? Então os pacientes com febre, sem foco definido, eles escolhiam o exame, mandavam para casa e mandavam com ceftriaxone, né? E aí se viu que era uma droga que mesmo nesse, sem foco definido, porque, óbvio, se tiver foco abdominal, nós vamos pensar de um jeito, foco urinário, né? Ela parece ser uma boa droga, simples de ser dada, fácil de ser administrada, né? E cobre a maioria dos germes prevalentes na população geral. Por isso que lá no hospital de clínica, ao exemplo dos outros hospitais de clínicas do país, a gente lida com uma outra população, que é uma população que está crescendo cada vez mais, né? Condições complexas crônicas. Então, é paciente com traqueostomia, esse paciente já está colonizado. Paciente que fez transplante hepático ou que fez cirurgia de Kasai, bom, esses pacientes têm infecções a partir do duto biliar. Então, nós temos... Aí a gente começa a pensar de acordo com os fatores de risco, né, da condição de cada um deles. Mas, em geral, não sei o que o resto do pessoal acha, ou se fazem diferente. Né? Paciente sem foco definido, lactente, que a gente está suspeitando de infecção, vocês usam algum outro antibiótico, além da ceftriaxone? Cefuroxime? Pode aparecer e falar, pode falar sem aparecer e pode colocar no chat lá também, né? Coloca, a gente vai olhando. Acho que é mais geral o ceftriaxona mesmo, né? Tá, eu só queria dizer o seguinte, esses critérios de Fênix, né, de novo, ele tem um viés, né? Ele nasceu de um banco de dados gigantesco de UTIs americanas, algumas UTIs da África e de outros da Ásia, né? E em que eles pegaram pacientes e foram ver a partir dos exames coletados, cara, mas continua valendo, pelo menos para mim, aquele critério que vocês estão definindo aqui. Paciente com suspeita ou identificado um foco provável ou confirmado, e o paciente apresenta manifestações clínicas, né, seja febre ou hipotermia, taquicardia ou bradicardia, frequência respiratória aumentada, com leucocitose, nós estamos incluindo muita gente aí. Mas se nós formos utilizar os critérios de Fênix, de dímeros, as coisas, pessoal, nós vamos perder um monte de paciente. Assim, não vai ter coerência com o nosso diagnóstico e a nossa intervenção, porque todo mundo vai botar antibiótico e só não vai ter o diagnóstico de sepsis, né? Então, eu acho que aquilo ali foi um estudo, mas ele foi validado dentro daquele mesmo grupo. Ele não fez a validação num outro grupo externo. Então, eu acho que é mais um jogo de números, né, do que realmente um consenso para a gente mudar a nossa conduta, né? Ô, Jefferson, tu tem, acho que um artigo teu mesmo, com o Celini, que vocês mandam, é um editorial que vocês mandam, acho que para o Critical Care ou Critical Care Medicine, que vocês falam, está na hora de rever os conceitos de sepse mesmo, né? E é mais ou menos essa a ideia. Tu vê o seguinte, todos nós sabemos o que é sepsis, mas nós temos dificuldade de conceituar, né? E a sepsis, por isso que eu acho que o grupo de emergência tem que escrever mais sobre sepsis, porque a sepsis hoje está tendo um desvio. A gente fala muito da sepsis de UTI, que é a ponta do iceberg. É o grupo menor. Eu sempre digo lá, quando a gente dá aula na UTI, o pessoal lá embaixo vê sepsis a toda hora. É o paciente com invaginação intestinal, ficou 2 dias na UPA, não melhorou, foi encaminhado para a emergência, esse paciente, vocês expandem, vocês dão antibiótico, deixam ele em LPO, ficam observando, né? Então, é o paciente da apendicite, que já rodou por vários serviços, que chega na emergência, que está aguardando para fazer cirurgia. Esse paciente tem sepsis, né? Não é sepsis só quando a gente começa a botar a sepsis que vai para a UTI, a sepsis refratária, quando já começa a usar os vasopressores, né? Mas a grande maioria vocês têm lá. E não tem dedímeros aumentado, não tem ferritina aumentada, não tem esse perfil. Isso aí eu acho que assim, é a sepsis daquele extremo da direita, que foi para a UTI. Agora, a outra sepsis que está aqui, é mais frequente que vocês veem, é outra acessibilidade. Nós temos que ter outros critérios que facilitem o diagnóstico. Bruno, algum comentário? Não. Agora, talvez, Jefferson, esse comentário que tu fez tem a ver com o volume na ressuscitação inicial ali, que
salvava vidas, depois começou a matar vidas, né? E tem muito a ver com as condições de trabalho que tu tem ali, né? Talvez comparar a emergência com TI, tu tem uma monitorização adequada, tu vai dar volume, tu vai dar antibiótico, depois tu tira. Perfeito. Não, eu vou dizer o seguinte, aquele consenso de 2020, de novo, ele fez tem muitas coisas boas ali, mas o negócio do volume eles perderam. Sofreram a influência daquele grupo, daquele estudo do FEST lá da África, que é outro grupo. Esses pacientes nós não temos. Aqui no Brasil, a não ser no interior do interior, sim, porque lá na África o pessoal leva em torno de 12 a 24 horas para sair de casa e conseguir chegar no hospital. E quando chega no hospital, ele tem uma barreira humana que impede que eles cheguem até ali. No FEST foi isso que foi dito, né? Que eles tinham uma barreira, não conseguiam chegar, então por isso que eles não conseguiam nem avaliar todos os parâmetros. Então é óbvio, o paciente já chegaram com um diagnóstico de sepsis avançado, aí recebe mais líquido, morre. Mas nós temos que olhar tudo que foi feito até hoje, né? Eu só não quero me prolongar. Eu tive um aluno que era muito, muito interessante, ele disse, professor, vocês pediatras são interessantes, né? Eu disse, mas por quê? Não, quando as crianças chegam na emergência, os pediatras vão lá, botam a mão na moleirinha ali, né? Aí ficam olhando no olho, assim, e pegam a prega da barriguinha e dizem 20 ml por quilo, né? E é isso. Eu disse, olha, isso aí é o que salva as crianças, porque a gente fez na apendicite, na invaginação intestinal, na pneumonia, né? Então, nós não podemos jogar fora tudo isso que você aprendeu. Esse teu aluno aí não viu que o sujeito palpou o pulso, viu a perfusão, já, né, fez mais algumas... Naquele segundo ali, a gente estava sem estento, né? Ele estava esperando a ressonância que não saiu naquele momento, mas o resto foi... Bom, a gente tem ainda mais uns minutos aqui, tá? E eu não queria perder a oportunidade, não. Então, a gente foi do leve, moderado, grave, foi a sepsis, foi... Tem dois grupos de antibióticos que são muito discutidos na modernidade, apesar de não ser tão novos assim, que são a azitromicina, os macrolídeos e as quinolonas. Antes da gente encerrar, vocês não querem dividir aqui algumas opiniões a respeito destes antibióticos? Se tem indicações, se a gente está jogando muito para cima, se a gente usou demais, se a gente entrou numa conversa de azitromicina servindo para tudo, essa coisa de 3 dias. O que vocês têm para falar para ajudar esse nosso pessoal aqui das emergências? A azitromicina, eu acho que a gente não usa demais, acho que a gente usa com moderação, não sei, essa é a minha impressão. A gente usa em casos selecionados ali. Eu não vejo a parte ambulatorial, assim, chegou o paciente, vou mandar para casa com azitromicina. Não vou falar sobre isso que eu não tenho noção. Mas o paciente que interna e usa azitromicina é numa suspeição bem forte, ou de uma pneumonia atípica, que às vezes se mistura com asma ali, ou no pequenininho com suspeita de coqueluche. Eu acho que o uso dentro do hospital é criterioso, assim. A quinolona pareceu ser um antibiótico super adequado, porque a apresentação via oral e tudo, mas o que se viu é que ela é uma baita indutora de resistência, e também acho que o uso é bem limitado. Minha experiência, assim, é de paciente internado ali. Então, eu acho que o uso das duas drogas são restritas. São potencialmente adequadas com as suas indicações. Quinolona nunca a primeira indicação. Acho que teve até trabalho sobre tratamento de pneumonia ambulatorial, tu mandar com quinolona para casa, que teria tem um bom espectro, pega bem pneumococo, pega um pouco de estáfilo também, pega todos esses germes comuns, mas não é a primeira escolha para a gente ali. Não sei, acho que não me animo muito com elas. Não, eu vou dizer, não faço mais ambulatório, emergência há muito tempo, né? Até não vou discutir muito a ácido, que eu acho que tu colocasse muito bem. Tinha um tempo que se achava que criança não tinha infecção por micoplasma, depois se demonstrou, né, que mesmo crianças pequenas podem ter. Mas depois veio aquela história que é anti-inflamatório, que andou caindo por terra. Mas as quinolonas, tem um grupo, não é a experiência que eu tenho, porque volto a dizer, eu não trabalho mais em emergência e ambulatório. Mas esses pacientes com traqueostomia, né, que cada vez mais estão chegando aí, tem vários estudos, saiu uma meta-análise recente,
né, em que eles pegaram as avaliações que, quando eles vêm para a emergência, a quinolona seria uma boa... Qual é o critério nosso para fazer diagnóstico de infecção em paciente com traqueostomia? Mudança da característica, aumento do volume da secreção, mudança da característica e febre. E é isso que acontece, e vocês devem ter visto isso frequentemente, né? Então, tem alguns estudos que mostram que esses pacientes se beneficiariam usando quinolona para tratamento para infecção, porque já que eles têm uma traqueia que é colonizada, né? E geralmente forma um biofilme em volta do tubo da tráqueo, né? Então, eu vejo como um nicho, se eu me perguntasse hoje, o nicho da quinolona pode ser para a gente usar para pacientes com traqueostomia, que depois vai ficar 2, 3 dias na emergência, a gente pode mandar embora, né? Porque tem base, pelo menos científica, para isso. E quinolona, só para pegar este gancho, né, para pegar gram negativo de infecção não respiratória e para pegar pseudomonas é razoável mesmo. O que eu trouxe é a necessidade de falar sobre esses dois, porque durante muito tempo talvez a gente tenha sido seduzido pela ideia de usar um antibiótico via oral por 3 a 5 dias e, quem sabe, como primeira escolha. E isso caiu por terra total, até em ambulatório, né? Então, assim, isso trouxe grandes desvantagens, porque a gente viu que são drogas que aumentam rapidamente a resistência e provocam a resistência cruzada ali adiante, né? Não as quinolonas tanto, mas as quinolonas agora que está se mostrando isso, mas a azitromicina com certeza. Teve uma época que se usava até com a ideia de ser um anti-inflamatório para doença respiratória, e isso ficou ruim, porque era muito prático de se usar. A gente recebe ainda na emergência alguns pacientes que já estão usando, ou que tem a recomendação, ou que a família diz, não, vamos usar aquele que é uma vez por dia só e tal, né, que a gente já sabe, mas a prática tem sido cada vez menor quanto a isso, né? Então, moçada, como é que é, de menu que eu tinha aqui das coisas que a gente falava de paciente mais leve, paciente moderado, paciente com troca de antibiótico, sendo assim super rápido, a gente já mais ou menos cumpriu. Então, eu queria ver se vocês têm alguma mensagem sobre antibiótico para falar e fazer aquela despedida final, porque já chegamos às 8 horas mesmo, já estamos no intervalo do jogo do Grêmio. Tem algumas pessoas que podem mandar perguntas aqui no chat enquanto a gente vai falando, e eu acho que tem, deixa eu ver, alguém mandou alguma mensagem aqui, deixa eu ver se eu abro. Aqui a questão da ácido, tá. Não é pergunta, a Joelma que está falando primeiro lá do ceftriaxona, concordando com o que estava se falando, que é consensual, e falando da ácido como, não é isso aí. Joelma, tu pode abrir e falar, né? Ficar lendo aqui as coisas, não consigo nem explicar direito as coisas que tu estava querendo dizer. Não, mas é isso mesmo, é que eu acho que, assim, inclusive a questão da azitromicina como anti-inflamatório me incomodou até bem pouco tempo, porque, às vezes, dentro de unidades de terapia intensiva, nos bronquiolíticos, por exemplo, então toca a azitromicina que vai melhorar o quadro, então, assim, acho que vocês terem verbalizado isso é muito importante, que isso caiu por terra, e muito menos, né, na questão da bronquiolite aí nas UTIs. Só que isso que eu queria reforçar. Beleza, ótimo. Ó, Clarice, direto de Belo Horizonte, sua caixa assim. Opa, isso está gravado, não tá? Mas desgrava essa parte. Fala aí, Clarice. Nossa, quero muito agradecer, foi muito, muito rica a discussão, né? Acho que trouxe pontos que são sensíveis mesmo. Aqui em Minas, não sei como é que é a epidemiologia nos outros lugares, em alguns momentos a gente tem uns surtos de rickettsiose, né? E aí, quando passa a chegar esse paciente para a gente, grávida, no leito de urgência, a gente começa a acrescentar isso na nossa anamnese, né? Contato com carrapato e tudo mais. E daí, às vezes, assim, eu sinto que às vezes a gente começa até a exagerar um pouco. Por exemplo, esse paciente passeou na Lagoa da Pampulha, mas não encontrou carrapato, mas lá tem capivara, tem carrapato. O que vocês acham da cobertura para rickettsia nos pacientes sépticos, assim, nesses contextos? Carrapato, olha, um casinho mais complicado eu vi, não tem experiência quase nenhuma com isso, né? Não tem experiência ali, não é um achado comum no nosso meio por enquanto. Mas por isso que eu acho importante a gente conhecer a epidemiologia local. Se eu tivesse de plantão, eu tenho conhecimento que nós temos muito carrapato, que está tendo rickettsiose. Vem um paciente com febre, sem foco definido, eu ponho, faço a cobertura e a partir de amanhã vejo os exames, depois é aquilo que nós falávamos antes. Tira, né? Então, agora, no Rio Grande do Sul, não passa por nós essa hipótese, né? Então,
vai depender muito do nosso local, e é fundamental. Nós temos, agora, por causa da Covid, que o nosso hospital explodiu, ficou como centro de referência, a gente perdeu um pouco o contato com a Comissão de Controle de Infecção. Eles passavam o round toda a semana conosco, às quarta-feiras. Então, a gente discutia não só os pacientes ali, mas eles nos mantinham informados do que estava acontecendo, porque eles sabiam toda a epidemiologia. Então, isso no nosso serviço é fundamental que a gente tenha, pelo menos uma vez por mês, cada 15 dias, conhecer o que está acontecendo. Olha, está aumentando os staff. Por isso que eu perguntei para vocês, porque eu acompanho o estáfilo resistente que vem da comunidade e é bem baixo no nosso hospital, bem baixo. Assim, eles botam em número de casos, então vai dar menos do que aqueles 10% que a Joana falou. Mas, por isso que é fundamental saber. Então, nenhum de nós três tem experiência com rickettsiosis, mas se eu estivesse fazendo plantão em Minas Gerais e com essa tua informação, eu daria cobertura. Por isso que é difícil de ter um guia de antibióticos em emergência, né? Cada local tem a sua peculiaridade, né? E sensibilidade. Que maravilha. Então tá, vamos ver. Para nossa alegria, Jefferson e Bruno, estava olhando aqui quem está participando ainda até agora. O Vargas está aqui nos ouvindo. Olha aí que maravilha, né? Aqui em Diamantina, a gente teve um caso mesmo de rickettsiose, e aí a gente aceitou essa criança, né? Tudo indicava que era uma apendicite, porque a criança chegou com a queixa de uma gastroenterite, diarreia, e aí, na cidade de origem, eles pensavam em um apendicite, aí foi reabordado isso, mas na hora que abriu não encontrou nada, e essa criança chegou para a gente com ceftriaxona e AMP, e junto com metronidazol. Quando a gente admitiu essa criança, ela tinha uma encefalite, aí foi pensado aí numa encefalite, a princípio, por vírus, depois pensou em uma outra situação por intoxicação, e aí foi acrescentando a ciclovir, aí manteve ceftriaxona, manteve metronidazol, manteve AMP, aí eu sei que fez uma punção lombar, aí veio toda negativa, e a gente foi conversando com os pais. Nisso, o pai falou que a criança frequenta a roça e tinha costume de amamentar nas tetas da cadela. E foi aí que a gente foi pensando na doença, né, de febre maculosa. Aí a gente foi tirando todos os antibióticos, e aí, como a criança ela pesava menos de 45 quilos, a gente resolveu iniciar com a clorofenicol. Nisso, ela respondeu super bem, além de desenvolver, né, uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, teve uma icterícia, e aí ela melhorou com a clorofenicol. A gente fez todas as sorologias pensando em leishmaniose, leptospirose, e por fim, a sorologia mesmo da febre maculosa não veio nada. Aí eu fui ler um artigo, né, da residência de pediatria, e aí teve um caso bem semelhante com tudo isso, e que é muito difícil a gente conseguir o diagnóstico, mas se respondeu com a clorofenicol, isso já dá o diagnóstico para a gente que é uma febre maculosa. É isso. Muito História bom, clínica, hein? História clínica. Esse Brasil... Então, tipo assim, foi indo, né? A gente tentou com tudo, no final a gente foi tirando tudo. Aí foi que resolveu. Lá em Diamantina, eles acabaram com o estoque de antibiótico que tinha na farmácia desse paciente aí, né? Mas que história, hein? E o Brasil é um gigante, né? O Brasil é uma coisa. Então, tá certo que a gente tem que continuar se reunindo e conversando, né? Se encontrando nos eventos, nos congressos, né? Produzindo... As epidemiologias da vida, né? Então é isso, gente. Obrigado, Melissa. Por nada. Jefferson, Bruno, obrigado pelo brilhantismo de sempre. Foi um privilégio aqui para todos nós ficar sentadinhos, ouvindo essas brilhantes explanações. Por favor, os últimos segundos são... A Denise está ali, ó. Não sei se a Denise vai entrar. Porque... Bom, não vou prolongar, eu acho que está todo mundo quer ir jantar. Então, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Os convites do Joca, para mim, são sempre uma intimação, não tem como dizer que não, mas é uma satisfação participar com todos vocês ali,
e ver que o desenvolvimento dessa área de atuação, que eu tenho fé, né, que deve ser uma das maiores áreas da medicina num futuro breve. Muito bom, prazer estar com vocês todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí, Joca. Obrigado. Agradeço aí as apresentações de fora aí. Bacana ter esse contato com todo mundo aí. Valeu a noite aí. Tá, Joana. Então tá. Boa Tchau. noite. Até as próximas. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Muito obrigada, boa Boa noite. noite, pessoal. Obrigada. Nos vemos no congresso semana que vem. Sim, semana que vem em Brasília. Dá tempo de se inscrever ainda, quem não se Em inscreveu. Brasília, finalmente vai ter gente importante em Brasília, né? Vamos lá. 25 a 27 de abril, não esquece. Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau.